Aulas de Física com o Professor Cazé. Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de Física. Vamos iniciar a aula de hoje falando de indução e polarização. Para a gente compreender o que é indução e polarização, vamos analisar essa figura. Nós temos aqui um condutor, que é essa esfera. Nós já sabemos o que é condutor e isolante, né? Condutor é aquele material que tem facilidade de receber e doar elétrons. A eletrosfera dele tem muitos elétrons livres e por isso se desloca com facilidade. Então tem facilidade em deslocar os elétrons. E aqui nós vamos colocar um bastão. Esse bastão está carregado positivamente, ou seja, tem falta de elétrons nele. O bastão aqui está sendo representado pela letra I e de indutor, porque ele vai induzir uma corrente elétrica que a gente vai ver. Bom, quando a gente aproxima esse bastão desse condutor, esse condutor ele não está eletrizado, tá? Então é importante notar que inicialmente esse condutor ele é neutro, ele não está eletrizado, ele é neutro. E aqui embaixo a gente tem um isolante para evitar contato com a Terra. Então tem que ter um isolante mantendo ele suspenso no ar. Esse daqui, que é o bastão, ele não é neutro, ele está eletrizado. E nós estamos com ele eletrizado com carga positiva, conforme aparece aqui, eletrizado positivamente. Isto é, tem mais prótons do que elétrons. Quando você aproxima esse induzido aqui, a tendência dele é atrair os elétrons para essa superfície, para essa parte da superfície do condutor. E os prótons eles vão para outra parte porque eles se repelem. Aqui eu tenho carga positiva, então o positivo a tendência é se repelir e aquela velha história de que os opostos se atraem. Os negativos são atraídos, os elétrons são atraídos por esses prótons. Essa separação de cargas é que nós chamamos de indução. Mas não é só indução, é uma indução eletrostática, porque é sobre uma carga parada. Esse bastão aqui que está eletrizado e que provoca essa indução eletrostática é chamado de induzido, porque ele está induzindo uma carga eletrostática nesse condutor. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse condutor e vamos ligar ele com um fio, condutor é claro. Vamos colocar um condutor aqui, ligando ele à Terra, sistema de aterramento. Quando fazemos isso, os elétrons da Terra são atraídos para esse condutor. São atraídos, provocando um equilíbrio aqui. Então, ele vai ficar em equilíbrio nessa parte, né? Aqui vai vir um elétron para cada próton, vão ser cargas equilibradas. E aí agora o que a gente faz? A gente vai retirar, vai cortar esse daqui e vai afastar o bastão. Quando você corta e afasta o bastão, essas cargas se redistribuem pelo condutor. Vai ficar com mais elétrons do que prótons. Se tem mais elétrons do que prótons, ele vai ficar carregado negativamente. Então depois desse processo, o condutor ele não é mais neutro. Ele está eletrizado com carga negativa. Por isso, sinal de menos. Ele vai ficar carregado negativamente. E esse processo é chamado de eletrização por indução. Tá? Esse processo que a gente fez aqui é chamado de eletrização por indução, porque você induz uma carga eletrostática sobre o condutor. Bom, e falando agora de polarização de um isolante. Vocês já sabem, ou se não sabem, vão saber agora, que algumas substâncias possuem moléculas com suas cargas não centralizadas no núcleo. Isso quer dizer que a carga positiva e negativa não está distribuída dessa forma que aparece nessa figura aqui. É chamada de molécula polarizada. A parte positiva fica num polo e a parte negativa fica em outro polo. Por isso o nome é polarizado. Polarizado quer dizer que cada um fica numa extremidade.
Como que essas moléculas se comportam no objeto? Como que essas substâncias elas se comportam? Se comportam dessa forma aqui. Ó. As moléculas distribuídas ficam aleatoriamente assim. Negativa para um lado, positiva para o outro, elas se ajustam aqui dentro de forma aleatória. Quando a gente coloca esse isolante que tem, ou dielétrico, o isolante também é chamado de dielétrico, não esqueçam disso. Quando a gente coloca na presença dele um indutor, uma substância que está eletrizada, um elemento eletrizado positivamente ou negativamente, ele vai reorganizar essas moléculas. Vamos supor que esse material aqui ele esteja eletrizado com carga positiva. Então, ao aproximar dessa substância aqui, formada por moléculas polarizadas, o que vai acontecer? As moléculas elas vão se agrupar de modo que o polo negativo fique voltado para esse material que está eletrizado positivamente, porque positivo com negativo se atraem, tá? Cargas opostas se atraem, e a polaridade positiva vai repelir, então vai para o outro lado. O resultado final dessa interação é essa figura aqui, ó, que eu estou circulando em vermelho. Esse é o resultado final dessa interação. As cargas negativas ficam numa extremidade e as cargas positivas ficam na outra extremidade. Isso é chamado de polarização. A esse sistema que nós fizemos agora, esse procedimento, um procedimento de polarização de um isolante. Você coloca as cargas do dielétrico, cada uma em uma polaridade. Negativa numa polaridade, positiva em outra, mas via esse processo. O mesmo aconteceria se esse elemento aqui tivesse carga negativa. Só que aconteceria o inverso. Se a carga desse aqui fosse negativa, essa carga, essa polarização A seria positiva e essa daqui, a B, seria negativa. Você só ia inverter a polaridade. Mas a polarização iria acontecer de qualquer forma, tanto com um indutor positivo ou negativo. Neste caso, esse elemento, o nome mais indicado para ele não é indutor, e sim polarizador, porque ele está polarizando a carga do dielétrico. Bom, e agora para explicar por que quando você aproxima dos corpos eles se repelem ou se atraem quando suas cargas são iguais ou diferentes, vamos considerar aqui um eletroscópio de folhas. Bom, primeiro, como é construído esse eletroscópio? Aqui nós temos um recipiente, geralmente isso daqui é feito em vidro, tá? Geralmente em vidro. Aqui você tem um condutor, geralmente é o mesmo material daqui da ponta. Tá? Isso aqui você pode usar como uma bola de alumínio ou um condutor qualquer. Que liga esse condutor até a extremidade embaixo, liga esse condutor aqui até a haste, também é um condutor. Só que entre um condutor e outro, você tem um isolante aqui pelo meio. Aqui você tem um isolante, de modo que o condutor ele vai ligar daqui até aqui por dentro desse isolante. O isolante é só uma casca. Como um fio de cobre, por exemplo, que passa aqui, unindo esses dois condutores, a esfera e as duas folhas. Bom, o que acontece? Quando você aproximar aqui um corpo com carga positiva, essa carga positiva vai atrair os elétrons, e os prótons eles vão se repelir, virão para a extremidade. Aqui nós temos duas folhas, pode ser de papel alumínio, por exemplo, que dá para fazer bem esse experimento. Como essa carga positiva vai correr para essa extremidade, essas duas folhas ficarão com cargas de mesmo sinal. Cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Então a folha vai se abrir. Quando você afastar esse bastão, a tendência é essa abertura diminuir um pouco.
e quando você descarregar esse condutor, elas voltam a se unir, deixam de se repelir. Como que você pode descarregar? Você pode descarregar encostando, por exemplo, a mão nessa bolinha e estando descalço, que aí os elétrons, a carga excessiva vai escorrer pela Terra e aí esse corpo vai entrar em equilíbrio novamente, vai ficar neutro e essas duas folhinhas vão deixar de se repelir. Bom, outro tipo de eletroscópio, também chamado de pêndulo elétrico, pode ser criado assim, uma bolinha de isopor aqui na ponta, e aí você tem um fio prendendo aqui uma haste para ele ficar pendurado, bem solto. O que acontece quando você aproxima dessa bolinha de isopor, que a princípio é uma bolinha neutra, né? Ela não está eletrizada. Você aproxima dela aqui um bastão com carga positiva, ou seja, com falta de elétrons. Então, esse bastão está com carga positiva. Quando você aproximar aqui, as cargas negativas elas serão atraídas para esse lado aqui. Então vai ter uma força, que eu vou chamar de F1, que vocês já estudaram força vetorial lá na primeira série. Então você vai ter aqui uma força trazendo esses elétrons de encontro aos prótons. E essa força aqui é chamada de força de atração. E você vai ter uma outra força, que é a força de repulsão. Que força é essa de repulsão? A carga positiva daqui, as cargas positivas, os prótons, eles vão se repelir. Porque os opostos se atraem e os iguais se repelem. Cargas iguais se repelem. Então aqui vai atuar uma outra força, que eu vou chamar de F2, que vai estar repelindo. Mas olha só o que está acontecendo. Os elétrons estão mais próximos do bastão do que os prótons. Os prótons estão mais afastados. A força de atração ou de repulsão ela é diretamente proporcional a essa distância. Ela é inversamente proporcional. Quanto menor a distância, maior a força de atração. São inversamente proporcionais. Então, a força de atração aqui vai ser maior do que a força de repulsão. Então, o fato dessa força de repulsão ser menor do que a força de atração justifica o fato desse pêndulo de isopor ser atraído pelo bastão. Então, ele vai se deslocar nessa direção aqui. Ele vai fazer esse movimento de se deslocar para cá. Então, só recapitulando, fixando, o que justifica o fato dessa bolinha de isopor ser atraída por esse bastão? O fato da força de atração ser maior do que a força de repulsão. E o que faz a força de atração ser maior do que a força de repulsão é que a distância entre os elétrons e o bastão é menor do que a distância entre os prótons e o bastão. Isto é, essa camada que está mais próxima do bastão está com carga oposta à do bastão. Então essa distância aqui se torna menor do que a outra. Essa distância ela é menor do que essa distância aqui. Quanto menor a distância entre as cargas, maior será a força de atração ou de repulsão, dependendo dos sinais dessas cargas.